Temos agora o segundo bloco, né? Gostaria de chamar aqui o pastor Betinho, por favor. Estará ministrando esse segundo bloco para nós. Seja bem-vindo, pastorzão. Sente-se em casa. Vamos orar pela vida do nosso pastor. Senhor Deus, estenda sua mão para cá. E, Senhor Deus, te louvamos, Pai amado, pela vida do pastor Betinho, que trará a palavra nessa noite, Pai amado. Te louvamos, pois temos a certeza que sairemos daqui alimentados, preenchidos, Pai, certo de que o Senhor falou conosco através dessas palavras. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida dele. Conduza-o conforme os teus planos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Carlos. Graça e paz, irmãos, irmãs. Quero louvar o Senhor pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Agradecer ao pastor Rodrigo, esse apóstolo da Igreja Metodista. Cadê? Nosso Pai, meu Deus. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Rapaz, o negócio está tão bom aqui que eu vi 2 Eliote. Eu acho que eu vi. Ali, tá ali. Brincadeira, irmão. Eu não posso perder a piada, né? Que isso, gente? O Eliote tá velho. Amém. Prazer estar com vocês aqui. Festa abençoada. Não sei se vocês sabem, mas a pastora Marilene, né? Tá lá em Volta Redonda, da minha igreja, ministrando lá no Congresso de Mulheres. Tá lá ministrando lá e a gente tá aqui. Né? A gente nem combinou, não. Foi, né? Foi acontecendo. Amém, o Espírito Santo. E ela está lá ministrando para as mulheres. Nós estamos aqui pela graça do Senhor para poder ministrar com vocês. Vocês já tiveram uma ministração. Eu quero contribuir, tentar ajudar, agregar naquilo que já foi falado aqui neste lugar. Então, minha igreja Metodista do Jardim Amália, estava ali com o Malaquias. A gente esteve aqui na pré-conferência do ano passado, eu acho, né? Do ano passado. Foi bênção poder estar aqui. E para mim é um privilégio poder estar aqui mais uma vez, nesse lugar abençoado, que tem sido referência, né? A vida, o trabalho de vocês tem sido referência. Então, eu quero dizer para vocês que o que Deus está fazendo aqui, o eco do que Deus está fazendo aqui está percorrendo todo o sul fluminense, todo o estado. Você crê nisso? Você crê nisso? Quem crê nisso, dá um sorriso para Jesus e dá glória a Deus aí. Deus tem feito maravilhas no meio de vocês. Amém? Abra sua Bíblia comigo então. Em Levítico, e nós vamos meditar dentro do tema proposto. O pastor Carlos já orou e a gente vai meditar o que a palavra do Senhor tem para nós referente a esse texto. Levítico capítulo de número 6, versículo 13. Vai dizer: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vamos ler todos juntos? No 3, 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Irmãos, irmãs, quero dizer para vocês que o livro de Levítico, ele é um livro muito interessante no contexto da restauração da humanidade, podemos assim dizer. Dentro do projeto e do propósito da salvação, de Deus trazer de volta o ser humano para a presença de Deus, porque no Jardim do Éden, o ser humano sai da presença de Deus. O ser humano perde a conexão com Deus e ele sai. E esta saída nós chamamos de queda, faz que o ser humano vivesse numa condição totalmente perdida. O termo que nós usamos na teologia é totalmente depravado. Depravada a condição humana na queda, quando ela perde a sua intimidade com Deus. E a Bíblia vai deixar bem claro que esta ruptura, esse desligamento acontece pela desobediência humana, pela vaidade humana, pelo desejo do ser humano fazer o que quer, sem que estivesse submetido a um Senhor, fazendo a sua própria vontade. Quando a gente vê lá em Gênesis,
quando a serpente chega diante de Eva, a proposta era que Eva fizesse aquilo que estava rondando o coração dela e de Adão. A serpente apenas foi aquela que instigou o desejo que já estava no coração daqueles seres humanos. E isso a Bíblia vai dizer que aqueles seres humanos, o que aconteceu com Eva, o que aconteceu com o primeiro homem, Adão, é o mesmo que aconteceu com a gente. Nós decidimos, o ser humano, a humanidade decidiu viver sem Deus, sem a intimidade com Deus. Mas Deus é tão bom, Deus é tão extraordinário, o teu amor é tão grande, que Ele decide ir na nossa direção, decide vir ao nosso encontro. A nossa condição era ir para longe de Deus. E Deus, desde o momento da queda, decidiu ir na direção do ser humano, para resgatar, para restaurar, para colocar o homem numa condição que o homem não tinha noção do que ia acontecer. Se no Éden era um lugar bom, imagina agora uma nova condição, essa condição em Jesus Cristo. Deus foi atrás de você, Deus te alcançou, quando você nem imaginava que existia um amor tão grande pela sua vida. Deus foi atrás de você. Quem crê que Deus foi atrás de você, dá um glória a Deus aqui neste lugar. E nesse processo de se dirigir até o ser humano, existia uma dificuldade. O ser humano tinha que pagar o preço agora. E qual era o preço? O pecado. O pecado agora custou caro. E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é o que, gente? O salário do pecado é a morte. E o ser humano distante agora precisava de um Deus que amava, que os amasse de uma forma que fosse na direção deles. Mas Deus se aproximar com o pecador, é natural que aconteça uma coisa: o pecado não resiste diante da presença de Deus. Todo pecador diante de Deus, ele é consumido, ele é destruído. O pecado não resiste diante de Deus. Logo, o pecador diante de Deus não sobrevive, ele morre. Mas Deus queria ter intimidade com você, Deus queria ter intimidade comigo, Deus queria ter intimidade com a humanidade e decidiu vir na nossa direção e criou um plano. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao teu lado. A gente vai fazer isso toda hora não, só para dar uma despertada, amém? Aleluia. Só devagarzinho, tá bom, pastor? Só para falar para o irmão assim: o Senhor foi atrás de você. E você estava correndo dele. Fala assim: você estava correndo dele. Ele te viu. Você estava correndo dele. E ir na sua direção, ir na nossa direção, a presença de Deus é santa. Nós cantamos aqui que Ele é santo. Amém, irmãos? E quando a gente se aproxima de Deus, não há corpo, não há ser humano, não há ninguém que suporte a presença de Deus. Não há ser humano que suporte a presença de Deus. Então Deus cria o plano da salvação. Cria uma maneira onde nós podemos chamar de lei mosaica, para que o ser humano pudesse ter condição de se aproximar de Deus. E dentro dessa lei mosaica, o livro de Levíticos é o livro onde ele vai relatar, destacar de que maneira o ser humano poderia entrar na presença de Deus. Se você termina, obrigado meu irmão, se você termina o livro de Êxodo, o final do livro de Êxodo, Moisés não consegue entrar na tenda. Moisés não consegue adorar a Deus, porque Moisés, mesmo sendo escolhido por Deus para ser o representante de Deus entre os homens, ele não conseguia, era limitado. Mas aí no livro de Levítico vai destacar todos os rituais necessários para que pudesse ter essa intimidade com Deus. A lei foi colocada para ajudar o ser humano. É claro que, como diz lá em Hebreus, que a lei era apenas sombra daquilo que iria chegar. O que queria chegar? A graça de Deus. Essa mesma graça que está aqui neste lugar, essa mesma graça que te trouxe na presença de Deus, essa mesma graça que fez você nascer de novo, essa mesma graça que te aperfeiçoa a cada dia, essa graça que está aqui, eu convido você a mergulhar nessa graça e sair daqui cheio para a glória, para a honra de Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o livro de Levítico vai destacar muito bem as regras, ou melhor, as leis, os rituais, os ritos necessários para que o homem pudesse entrar na presença de Deus. Tanto é que o livro é tão importante que quando começa o livro de Números, vai dizer que Moisés consegue entrar na presença. Êxodo termina dizendo que Moisés não consegue entrar. Por quê? Pecador. Aí o livro de Números começa dizendo que agora pode, porque o livro de Levítico deu certo. As regras ali deu certo. As regras, os sacrifícios foram
usados para que o ser humano pudesse chegar diante do Senhor. E qual era a regra? Qual era a regra básica para se aproximar de Deus? Um inocente tinha que morrer. Alguém tinha que pagar pelo pecado. Alguém tinha que morrer, derramar o seu sangue para que alguém pudesse se aproximar de Deus. E aí você vai ver derramamento de sangue de uma forma espantosa, porque era necessário alguém morrer. Tanto é que tinha os rituais que eram os particulares, os sacrifícios particulares, os seus pecados. Eram duas maneiras que o sacrifício era exigido, uma para gratidão e a outra para perdão dos pecados. Mas era tanto pecado, Deus estava ensinando isso para a humanidade, ensinando isso para os judeus primeiro, depois ensinando para a gente, para o mundo todo, que uma vez no ano tinha o dia da expiação. Repita comigo, dia da expiação. Era o dia que o sacerdote entrava para pedir perdão para a nação inteira, tamanha a condição de pecado da humanidade. E aí o versículo que nós lemos, dá para colocar para a gente o slide? Está aqui? Pode colocar para mim aqui o versículo, logo o início, a primeira tela para mim. Pode passar, meu irmão, obrigado. O contexto, então, de Levítico vai destacar a questão primordial da responsabilidade sacerdotal. O sacerdote, então, se torna uma figura importantíssima nesse contexto para que pudesse acontecer o dia da expiação. Não só o dia da expiação, os demais rituais, mas o dia da expiação, o dia que ele levava o cordeiro lá para derramar o sangue, para que Deus pudesse perdoar o pecado e o povo estivesse bem com Deus durante um ano. Mas mesmo assim, com esse dia da expiação, eles tinham que fazer os seus rituais particulares, mas existia o ritual coletivo. E este ritual coletivo tinha um papel fundamental, o sacerdote. Esse sacerdote tinha que viver de uma forma completamente fiel a Deus, para que pudesse representar o povo diante de Deus. O sacerdote, basicamente, é aquele que representa o povo que não pode estar diante de Deus. Então Arão é nomeado, a sua parentela, a sua linhagem, para que pudesse fazer esse papel. Tanto é que no livro de Levítico vai mostrar que os filhos de Arão vão entrar sem santificação, sem intimidade com Deus, e foram consumidos com a glória do Senhor, porque foram de forma errada, foram de qualquer maneira para diante do Senhor, fazer o que tinha que ser feito, e foram fulminados na presença de Deus. Mas aí a gente enxerga nesse livro que a responsabilidade, repita comigo, responsabilidade. Pergunta para quem está ao lado, você é alguém responsável? Jovem, você é responsável? Varão responsável. O que chama a atenção neste papel, pode mudar para mim, meu irmão, é a responsabilidade. Responsabilidade. É o que estava sobre a vida do sacerdote. E essa responsabilidade tinha conotações, pode passar o outro para mim, por favor, conotações importantes que trazem lei, regra, questão obrigatória, ritual e uma responsabilidade escrava. Essa responsabilidade tinha alguns pesos que, infelizmente, o ser humano tinha que levar. E esse sacerdote carregava isso. Carregava essa lei, que era a lei de Moisés, que era mais de 613 regras que eles tinham que cumprir para agradar a Deus. Os fariseus se tornam os grandes pregadores da lei. Regra, existia regra, as coisas tinham que andar na linha, tinham que andar de uma maneira que não pudesse dizer nem para a direita e nem para a esquerda. Era obrigatório. Estava o peso sobre esse sacerdote, não somente sobre o sacerdote, sobre todo o povo hebreu, sobre toda a nação judaica. E também tinha a questão do ritual, era necessário os rituais. Os rituais ensinam, a gente está aqui num ritual. Um ritual onde isso aqui tipifica a nossa vida da maneira que a gente tem que viver lá fora. O que a gente está fazendo aqui? Cultuando,
adorando, ouvindo a palavra, servindo uns aos outros, é a nossa vida lá fora, amém, irmãos? Não adianta nada fazer isso aqui dentro e lá fora a gente não viver isso, a gente acaba apenas vivendo o ritual. O ritual é necessário para que a gente possa entender, compreender, mas isso era pesado e era escravo, era uma responsabilidade escrava, eles estavam ainda submetidos, como Paulo vai dizer no capítulo 7 de Romanos, que eles estavam debaixo da escravidão da carne. E isso então, nós vemos que há uma diferença agora enorme quando a gente faz a leitura, porque o Antigo Testamento, irmãos, precisa ser compreendido à luz do Novo. Quando você lê o Antigo Testamento, quando você pesquisa o Antigo Testamento, você precisa ler ele a partir do Novo. A gente não anula o Antigo, pelo contrário, a gente lê ele agora a partir da ideia de que Jesus fez, de que Jesus é. E aí eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 19. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Lembrando, o que destaca nessa lei, neste versículo, no capítulo 3 de Levítico, do capítulo 6, é responsabilidade. Responsabilidade pautada na lei, na regra, na obrigação, no ritual, na escravidão, da necessidade de submeter essa regra, nem que seja à força, porque era necessário, só assim se chegava até Deus. E aí chega o Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo vai dizer: não apagueis o Espírito. Repita comigo: não apagueis o Espírito. Quando a gente olha no Antigo Testamento e vê toda aquela tipologia do fogo, da chama arder continuamente, era o papel do sacerdote dentro daquele contexto. Ali saiu zero, meu Deus, é um varão que escreve errado. Saiu zero por quê? Parece o resultado, eu ia falar um time de futebol que só fica zero, mas deixa quieto. Quando a gente olha lá o ritual no Antigo Testamento, você vê a questão do fogo. O sacerdote era responsável por aquela chama se manter, para que pudesse representar a presença de Deus, presença que limpa, presença que purifica, presença que faz o ser humano poder se aproximar de Deus. Estava muito claro para o judeu naquela época que a melhor coisa era estar na presença de Deus. Qual a melhor coisa que você possa ter na vida, irmãos? É estar na presença de Deus. E estar na presença de Deus aqui custou muitas vidas. Muitos animais inocentes morreram para que a nação pudesse estar perto de Deus. Não que Deus tivesse prazer, tanto é que ele vai dizer que não tinha prazer em morte de animal, mas é para que o ser humano pudesse entender o preço do pecado. O pecado nos tirou da presença de Deus. E agora no Novo Testamento fica bem claro que agora essa chama não é um altar, não é um lugar onde se queima lenha, onde o animal é sacrificado. Agora o altar são as nossas vidas, onde essa chama vem pelo próprio Deus, a pessoa do Espírito Santo. O que habita em nós agora não é uma chama qualquer, um vento que sopra sobre nós. Pelo contrário, agora quem habita em nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo está aí na tua vida, meu irmão. O Espírito Santo está aí. Levanta sua mão e dá glória a Deus aqui neste lugar. E você não pode apagar o Espírito. E eu te pergunto, qual é mais forte, irmãos? A chama que estava lá em Levítico 6,13 ou o Espírito Santo? O que é mais forte? O que é mais forte? O Espírito de Deus? Só que Paulo vai dizer que a gente tem que vigiar para que a gente não apague o Espírito. Se a gente não viver de uma forma que condiz à vontade de Deus, a gente é capaz de apagar o Espírito Santo, não apagar ele, mas apagar ele em nós. Apagar em nós. Então, da mesma maneira, da mesma forma que existia responsabilidade no sacerdote, agora tem responsabilidade sobre todo cristão. Porque lá em 1 Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos sacerdócio real. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós, você, minha irmã, meu irmão, minha irmã, você é sacerdote, sacerdotisa e sacerdote do Senhor. Você tem livre acesso à presença de Deus. Só não entra se não quiser. Pode passar para mim, meu querido. Nesse contexto do apóstolo Paulo falando à igreja de Tessalônica, ele vai destacar então essa responsabilidade comunitária.
essa responsabilidade de manter o fervor espiritual vivo através do Espírito Santo. E isso era necessário então que os cristãos estivessem vivendo essa vida, porque Paulo fecha a carta à igreja de Tessalônica, o primeiro texto escrito do Evangelho do Novo Testamento é a carta aos Tessalonicenses. E nessa carta ele vai deixar bem claro: não apagueis o Espírito. Tanto no Antigo como no Novo, nós vemos a responsabilidade do sacerdote. No Antigo Testamento, o sacerdote estava restrito a uma linhagem, a uma tribo. Agora, no Novo Testamento, esse ministério sacerdotal não está restrito, está estendido a toda a igreja. Todos nós somos sacerdotes de Cristo e responsáveis para manter a chama acesa. Responsabilidade. Somos chamados a ter responsabilidade para manter essa chama acesa. Pode passar para mim, meu irmão. E agora a responsabilidade pautada na graça, na doutrina, na questão do voluntariado, na vida e na liberdade. Somos livres. O que era lei, agora é graça. O que era regra, agora é doutrina. Pastor Rodrigo, Pastor Carlos, o que tem faltado para muita gente é doutrina. Doutrina não é ensinar regra. Doutrina não é dizer o que pode e o que não pode. Doutrina é princípio básico do Evangelho que faz a gente viver uma vida conforme a vontade de Deus. Doutrina é entender que a graça me buscou, a graça me transformou e a graça está me aperfeiçoando. Doutrina é entender que só Jesus é o Senhor. Ele é o sacrifício suficiente para que pudéssemos ter uma vida nova na presença de Deus. Isso é doutrina. Doutrina não é poder falar se pode fazer isso ou fazer aquilo. Mas quando a gente tem um princípio, a gente descobre o que pode e o que não pode. O que deve e o que não deve. Mas quando fica no campo da lei, a gente faz obrigado. Na graça não. Na graça a liberdade. A gente não faz, não é porque a gente não pode. A gente não faz porque a gente não quer. Porque a gente foi sarado, salvo pelo poder de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então agora a gente vive a responsabilidade de uma forma mais ampla, onde isso podemos dizer que faz parte agora da nova natureza. Nova natureza. Temos uma nova natureza. Pode passar para mim, meu irmão. Nova natureza. Temos uma nova natureza em Cristo Jesus. Essa responsabilidade agora não é algo que traz peso, mas agora é uma responsabilidade que traz prazer de fazer a vontade do Senhor. Uma responsabilidade que não é mais algo que traz dor, pelo contrário, traz amor, traz desejo de cada vez fazer mais para Deus. Quando a gente se entrega para Jesus, quando a gente se entrega para o Senhor, reconhece os nossos pecados, a gente agora decide viver na presença de Deus com uma nova natureza. Éramos órfãos, agora somos filhos. E os filhos maduros têm responsabilidade. Aqui tem filho maduro, irmãos. Aqui tem filhos responsáveis. Se tem, dá um glória a Deus aqui neste lugar. Filhos maduros, transformados, filhos com uma nova natureza. Antes era escravo, mas agora ele é filho de Deus. Filho de Deus. E eu gosto muito de falar sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre essa questão dessa nova natureza, porque o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, é te fazer filho de Deus. Filho e filha de Deus. Mas aí a gente precisa avançar, porque o fogo não pode se apagar. O Espírito não pode apagar na nossa vida. E esse Espírito Santo pode apagar se a gente apenas é transformado, vive o novo nascimento, mas não vive a santificação, não vive uma vida de intimidade com Deus, uma vida de crescimento. E uma vida de crescimento leva a gente à maturidade, leva a gente ao entendimento de que agora eu faço parte do reino. Paulo vai exortar na carta aos Gálatas de que o filho ainda imaturo é considerado como um escravo. Ele não difere nada do escravo, porque ele não tem condição de administrar o reino. Mas o filho maduro, quando ele recebe do Senhor a sua nova identidade e cresce, ele se torna alguém que compartilha o reino de Deus. Ele se torna responsável pelo reino de Deus. Então significa o que, irmãos? Que este fogo, que esta chama, ela se mantém de uma forma especial aqui para vocês, que eu quero destacar. Pode passar para mim o slide, irmãos, meu irmão. Onde nós precisamos estar juntos e responsáveis.
Fala pro irmão que está ao teu lado, estamos juntos. Não é, fala forte para ver quem está junto mesmo, estamos juntos. Mas fala assim, junto e responsável. Tem algum irresponsável aqui entre nós? Queima ele. Tem algum irresponsável aqui entre nós? Está amarrado? Mas está amarrado aonde? No banco? Quando a gente então agora entende que a chama que não pode apagar não é um fogo qualquer, mas é o Espírito Santo de Deus. Entendemos que agora fazemos parte desse reino e eu agora estou junto e responsável. Imagina, quantas pessoas tem aqui agora? Imagina todos aqui juntos e responsáveis. Qual o impacto que vocês podem gerar nessa rua, nessa cidade, nesse espaço, nessa região? Imagine só, irmãos, se todos na igreja fossem juntos e responsáveis. Juntos, porque o que Deus fez com a gente, irmãos, fez a gente se tornar essa brasa viva junto. O fogo pega quando se ajunta, irmãos, e quando nós estamos juntos é diferente, o fogo é muito maior. Por isso, quando Deus te salvou, te fez filho não para viver sozinho, te fez filho para viver em comunidade, te fez filho para viver junto com seu irmão. A gente fala assim, a salvação individual prestar conta individual, mas a salvação se vive de forma coletiva. Ninguém é salvo para viver no monastério, no monte, isolado. Você foi salvo para viver junto com seu irmão. E essa chama se apaga se você ficar longe da igreja e longe do seu irmão. Mas essa chama também corre o risco de se apagar se você está junto do seu irmão de forma irresponsável. Essa chama também pode se apagar se eu estiver perto dos meus irmãos, na comunidade da igreja, jogando a responsabilidade para outro. Pedindo e esperando que o outro faça, ao invés de eu assumir a responsabilidade. Igrejas, irmãos, fracas e cansadas, são poucos os responsáveis. São poucos aqueles que decidem fazer as coisas, esperando que o outro faça. A gente encontra muita gente na igreja, pessoas arrastadas dentro da igreja. Com certeza, de repente você que convidou alguém para estar aqui, mandou umas 486 mil mensagens. Vamos lá no Juntos, vamos na conferência. Fica em casa não, vê jogo desse time ruim não. Não vai na carreata do vereador lá não, pelo amor de Deus. Misericórdia. Vou até beber água aqui agora. Oh, meu Deus, não que seja errado, mas hoje é. É brincadeira. Mas vamos lá. E aí, irmãos, pensa, para isso aqui acontecer, né, Elvis? Isso aqui é para acontecer. Quanta gente precisa ser responsável? Olha, vê para mim a imagem, vê para mim a divulgação. Não, deixa comigo que eu vou resolver. Aí quando a pessoa faz, mas não faz. Já viu aqui? Faz, mas não faz. Tem que ficar cobrando. Irmãos, uma canseira. Varão enrolado. Varão irresponsável. A gente precisa avançar, irmão, na responsabilidade, porque quem está em nós é o Espírito Santo, irmãos. Quem tem o Espírito Santo, levanta as duas mãos e dá glória a Deus, irmãos. Cadê o varão do teclado aqui? Varão das teclas. Vem cá, meu irmão. Varão responsável pelas teclas. Aleluia. Quem está sobre nós é o Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo que faz você nascer de novo. É o Espírito Santo que pegou você órfão, perdido, fugitivo, e fez você agora filho e filha de Deus. Mudou a sua história, mudou a sua vida, e agora como filho de Deus, assume a responsabilidade. Não sei aqui se você tem mais irmãos. Eu sou o filho mais velho dos filhos catalogados pelo meu pai. Não sei se vocês entenderam o mistério. Meu pai carreteiro,
varão do transporte. Então, eu cresci, eu mais velho, minha irmã, 6 anos de diferença, a do meio, e a outra 13 anos. Então, eu mais velho, minha irmã com 6, e a outra nasceu com diferença minha, quando eu tinha 13 anos, minha irmã nasceu, mais nova. Então, na medida que eu fui amadurecendo, eu fui me tornando responsável por elas. Então, algumas coisas que eu já não cabia mais na minha idade é ter ciúme da minha irmã de 13 anos. Porque, na verdade, eu era agora uma figura para ela. Eu tinha que assumir aquela posição. Eu fui empurrado aquilo. Mas com o Espírito Santo, irmãos, a gente não deve ser empurrado a assumir responsabilidade. A gente tem que viver, porque agora é a nossa nova natureza. Mas se eu ficar brigando com a nova natureza, tentando fazer que é a minha antiga, que é a carne, sobressair, a gente corre o risco de apagar o Espírito Santo em nós. Ninguém tem poder de apagar o Espírito Santo na vida do outro. O diabo não tem, você não tem, o inimigo não tem, a política não tem, o dinheiro não tem. Ninguém é capaz de apagar o Espírito Santo na vida da igreja. Mas o irresponsável é capaz de apagar o Espírito Santo dentro dele. Aquele que não se coloca dizendo: eu sou sacerdote agora, eu sou uma sacerdotisa agora, eu estou diante de Deus. Deus, irmãos, colocou a gente numa posição extraordinária. Deus nos colocou na condição agora de ser aqueles que lutam pelo reino. Eu faço parte dessa luta. Pode contar comigo, Senhor, porque eu sou responsável. Igreja que cresce, irmãos, igreja que cresce é igreja que a responsabilidade é compartilhada. Imagine que só, irmão, 100 pessoas, todos responsáveis. Como é que as coisas vão funcionar de forma especial? Agora imagina aqui 100 pessoas e todo mundo em cima dos pastores. Só 2 responsáveis. Só 2 que assumem. Não, deixa comigo. Só o líder dos jovens, só o Elvis fazendo, só os líderes trabalhando. Irmãos, a igreja não vai. A igreja não vai. Mas nós somos chamados a compartilhar essa responsabilidade. E num ambiente onde todo mundo é responsável, irmão, a gente vai ver a diferença das coisas acontecendo. Aquele que depende da nossa responsabilidade é aquele que ainda não entrou. O problema é, sabe o que é, irmãos? A gente está sendo responsável de quem tem direito de entrar na presença de Deus e entra porque não quer. A gente tem se matado na igreja, ou como pastor, a gente se mata na igreja para cuidar daquele que tem acesso a Deus, mas não tem. Mas não usufrui, o Espírito Santo está se apagando nessa pessoa. Ela já entra com aquele espírito de irresponsabilidade, dizendo: quem vai pegar na minha mão? Quem vai olhar para mim? Quem gosta de mim aqui? Eu vou ficar sumidinho juntos para ver se eles lembram de mim. Sai fora disso, irmão. Eu vou ver se eu fico sumidinho para ver se o Elvis lembra de mim. Irmão, então eu que não lembro nem dele, irmão. Oi? Irmão, a gente não dá conta, irmãos. O ser humano não dá conta. Espera do homem, irmão, é pecar contra Deus. Se você espera de Deus, hoje você sai daqui responsável pela obra de Deus. Essa chama vai se alastrar. Agora, se eu entro na igreja irresponsável, sem noção de quem eu sou, eu vou ser, irmãos, infelizmente, eu sou aquele que é capaz de minguar a chama do outro, de chegar lá, de questionar, de criticar. Irmão, como tem gente que critica. Quem critica muito é porque está só olhando. Porque quem trabalha, irmão, critica trabalhando. Vamos que vamos trabalhando. Deixa comigo, vamos tentar de novo. Deu errado, vamos tentar de outro jeito. Porque o importante, irmão, é estar junto. Vou falar de novo, o importante é estar junto, irmãos. A responsabilidade é manter a gente junto. Se vai dar certo, tudo certo, a gente não sabe. Mas o importante é estar junto. Junto como igreja. E aí, irmãos, quando a gente perde tempo nessa ideia de sacerdote, porque sacerdote é aquele que entra na presença de Deus. O sacerdote representa aquele que não entra. Tem alguém aqui que não entra na presença de Deus? Tem alguém que tem uma dificuldade aqui de achar que você tem acesso? Então você precisa de discipulado, você precisa de doutrina para entender que você tem acesso ao Senhor dos Senhores. Ou melhor, você tem acesso ao teu Pai.
Você é um filho, você é filha de Deus agora. Você não é mais um ser que precisa entrar na fila. Você pode ir direto ao trono da graça do teu Pai e ter intimidade com Ele. Mas o perdido não, irmãos. Quem está perdido não. Você é responsável por aquele que está perdido. Somos responsáveis. Nós não pastoreamos, pastores e pastoras não pastoreiam somente a igreja, a comunidade dessas 4 paredes. Nós pastoreamos a rua, a cidade. Porque os perdidos precisam dos sacerdotes. A gente precisa entrar na presença de Deus e falar: Deus, é aquele que ainda não veio. Salva, Senhor. Salva, Senhor. Me usa para salvar aqueles que estão perdidos. É essa chama que não pode apagar, irmãos. Enquanto a gente fica preocupado em manter uma chama que já era para estar alastrada dentro de nós. E às vezes a gente fica só no âmbito da manutenção. Semana passada eu estava mais avivadinho. Semana passada eu cheguei no culto, nossa Deus, eu vi anjo. O que eu vi de anjo, e não, essa semana agora eu não vi anjo, vi anjo nenhum, só o pastor mesmo. Mas pastor não conta como anjo. Um anjo fortinho. Aí fica nessa, irmãos. Deus te chama a assumir a responsabilidade, não na lei, não na obrigação, mas na liberdade do Espírito Santo, irmãos. Na liberdade do Espírito Santo que transforma a nossa mente e nos faz assumir responsabilidade não como peso, mas como privilégio de poder estar lutando pelas coisas do nosso Pai. Quem é herdeiro aqui, levanta a mão e fala: eu creio. Você é herdeiro do Senhor. Você chegou a um nível extraordinário na presença de Deus, porque você era perdido, era órfão e agora é filho. Mas Deus quer que você seja filho responsável. Deus te colocou numa comunidade para que essa comunidade se torne esse lugar onde o Espírito Santo não se apaga. Não se apaga. É claro que no decorrer da história, da caminhada da gente, tem dia que a gente está cansado, irmãos. Tem dia que a gente está na luta, na prova. Com certeza, tem dia que o pastor Rodrigo, o pastor Carlos não querem nem pregar de tão cansado, tantas coisas que tem. Mas ele sabe para quem eles estão trabalhando. E vem uma força que só Deus pode conceder isso para a gente. Não tem super-homem aqui não, irmãos. Não tem Mulher Maravilha, não tem ninguém. Tem gente convicta da sua responsabilidade. Não tem uma unção diferente. Não que eu não quero menosprezar a vida do pastor, diminuir, mas estou dizendo que a unção que está sobre o ministério pastoral é a unção da responsabilidade, irmãos. A igreja está por conta dele e fala: eu vou dar minha vida por aquilo ali, ao ponto de sacrificar a família por aquilo ali. Não é algo diferente, não. O pastor Carlos, o pastor Rodrigo, os pastores têm algo diferente. Uma vez, conversando com a irmã vira para mim e fala assim: pastor, pastores e pastoras têm depressão? Eu falei: meu Deus, gente, o que você pensa que eu sou? Minha vontade é falar: não estou agora, que vontade de morrer agora, irmã. Assim, meu Deus, que ideia, gente. É ser humano. É ser humano, claro que tem. A gente se frustra, ainda mais pastor, porque pastor, irmão, de verdade é intenso, é verdadeiro, se envolve com as pessoas de forma verdadeira. Tem pastor mentiroso? Tem um monte. Varão mentiroso? Tem. Mas tem os pastores verdadeiros que se comprometem, que se entrelaçam com as pessoas e toma cada cacetada. Tem hora que a vontade nossa é falar: caramba, meu Deus, a gente fica triste. É claro que quem ama, irmão, sofre. Está escrito isso na Bíblia? Então o pastor sofre porque ama. Se você é responsável, está com medo de sofrimento, é porque você não ama. O responsável tem força para sofrer, irmãos. É igual uma mãe que sofre pelo filho. Uma mãe não deleta: não quer saber mais desse menino, mano. Não quer nem. Não, a mãe não dorme quando o filho não chega. Quem ama, sofre, porque tem responsabilidade por aquele filho. Se interessa, se preocupa por aquele filho. Eu pergunto para você: você, como alguém que não quer apagar a chama, você entende que é necessário assumir responsabilidade para ter uma vida transformada? Ou quer esperar que o outro seja responsável por você? Você não é mais criança. Não somos mais crianças, somos filhos de Deus, maduros, que crescemos. Não estamos falando aqui com o ministério infantil, não estamos falando aqui com os adolescentes, estamos falando com jovens que precisam assumir a responsabilidade de dizer: Deus pode contar comigo na sua obra.
aonde que eu posso ajudar para que a gente possa alcançar aquele que está perdido, porque eu entendi que eu sou sacerdote. De repente, eu como sacerdote não sou um pregador, não sou um cantor, não sou alguém que dança, não sou alguém da mídia, mas como é que eu posso ajudar para que essa chama possa esquentar o coração congelado daquele povo lá fora? Assumir responsabilidade. E eu quero dizer algo para vocês sobre responsabilidade, irmãos. Uma das coisas que tem acabado e atrapalhado a vida dos jovens é vencer o pecado, as tentações com vícios, tentações relacionadas à questão sexual, a pornografia que tem alcançado tantos jovens dentro da igreja. Não se vence nada disso se você não assumir responsabilidade. Quando você assume responsabilidade, você pensa: eu não posso mais, não cabe mais a mim isso, eu não posso mais vencer o pecado na força do meu poder. Mas Deus te capacita de responsabilidade, dizendo: eu não posso frustrar os sonhos e os planos das pessoas, porque Deus me colocou responsável por elas. Pastor que está na frente de uma igreja, quando ele é tentado numa questão, ele vai falar: eu não posso frustrar pessoas que o Senhor colocou para mim, como que eu sou responsável delas, direto. E aí eu tenho mais força para vencer o pecado com responsabilidade. Eu tenho condição de vencer a tentação porque eu sou responsável. E o responsável mede as consequências. O que adianta? O que adianta um prazer se ele vai me tirar da presença de Deus e apagar o Espírito Santo de Deus em mim? Mas eu responsável, aquela tentação vem, eu dou um bicudo nela, eu saio da frente daquilo e declaro: eu sou responsável por muita gente, sou responsável de manter a chama acesa na minha igreja, do meu grupo, e eu não vou desistir de fazer isso. Responsabilidade precisa ser alastrada no meio da igreja. Pessoas que assumem, que fazem o que elas têm condição de fazer. Mas não dá para ficar na igreja, irmãos. Ficar na igreja é a gente apenas ter pregações de manutenção de coisa nossa. Manutenção de coisa particular se faz em casa. Manutenção de vida espiritual se faz com devocional dentro de casa. Somos metodistas. Metodistas eram considerados o povo da santificação no tempo de John Wesley. Era o povo que se consagrava. E como é que se consagrava? Dentro de casa, na sua vida devocional. John Wesley vai dizer uma frase que me espanta, dizendo: olha, não permita que você viva um dia sem que no mínimo você tenha 2 horas de vida devocional com Deus. Meu Deus, a gente fica: o John Wesley foi porque o homem pagou um preço. Pagou um preço. E aí a gente, é claro que na igreja tem coisas que podem nos ajudar de uma forma individual, mas irmãos, a gente está aqui num ambiente coletivo. O que Deus quer dar? Qual é a mensagem que Deus tem para todo mundo? Qual é a mensagem que Deus colocou no meu coração para entregar para todo mundo? É que sejamos todos nós responsáveis, sacerdotes e sacerdotisas responsáveis por aqueles que estão lá fora. Enquanto a gente ficar responsável de quem está aqui dentro, a gente vai perder tempo e as pessoas vão se perdendo lá fora. Ou a gente não tem noção do que está lá fora, ou a gente de fato não está adorando a Deus verdadeiramente. Porque a verdadeira adoração, irmãos, a verdadeira adoração faz você olhar para Deus e faz você olhar para o próximo. Lá na minha igreja, pastor Rodrigo, também a gente apaga a luz. Não tem um telão de LED desse tamanho, porque a parede não vai caber. Tem que fazer umas 7 paredes para caber esse telão aí. Mas lá é apagar a luz também. Aí eu perguntei: apaga a luz para quê? Apaga a luz para você ficar à vontade? Ou apaga a luz para você o outro não te ver? Porque na verdade, irmãos, aqui a gente tem que ver um ou outro. Aqui é um lugar para você olhar no olho do outro e falar: estamos juntos. Posso compartilhar a minha responsabilidade contigo? O outro fala: pode contar comigo. Aí você vai descobrir onde ele está, você vai ajudar, mas deixar uma igreja totalmente na condição sacerdotal. Imagina, irmãos, quantas pessoas a gente iria alcançar se a gente estivesse preocupado com quem está lá fora, do que dando canseira para quem está aqui dentro. Aí você pode falar assim: mas a minha luta, a minha dificuldade. Claro que vai ter gente, na medida que os responsáveis estão juntos, um vai ajudando o outro.
Porque estamos juntos, irmãos. Ninguém vai para frente se alguém ficar para trás, é todo mundo junto. Mas essa chama não pode se apagar no âmbito missionário, no âmbito coletivo, da gente fazer diferença lá fora. Você é responsável. Deus te chamou para ser responsável. De repente você está aqui, se converteu agora, tem pouco tempo. Olha, Deus está moldando você. Mas eu fico impactado, impressionado com o encontro da mulher samaritana com Jesus. Um encontro só. Um encontro. Repita comigo, Quantos cultos você já foi na sua vida? Eu, Hudson, quantos cultos? Perdeu a conta. Pastor Rodrigo, então nem pergunto. Quantos cultos você já foi na vida? Pastor Carlos, quantos cultos? Eu devia ter ido uns 4 mais ou menos. 4.000, né? Aleluia. Todo domingo você vai em 3. Meu Deus. A mulher samaritana se tornou responsável pela sua vila com um encontro só. Um encontro fez a mulher largar o cântaro para trás. Quem trouxe o cântaro aí? Quem trouxe aquela necessidade? Eu vou lá no Juntos para me encher meu baldinho de água, porque eu estou precisando de uma varoa, aleluia. Agora Deus falou, hein? Aí o outro não vem nem com um baldinho, vem com um galão, né? Falo. Aí viu, Deus fala particular também, né? Aleluia. Aí a mulher vem com o seu balde para pegar água. Você sabe o contexto da história da mulher samaritana? Mano da fonte, com certeza você tem falado na igreja metodista nesse ano. E aquela mulher, num encontro só, largou o cântaro para trás e foi para a sua cidade dizendo: eu conheci um profeta de Deus. Um encontro fez a mulher se tornar responsável pela sua cidade. Quantos encontros a gente precisa para se tornar responsável? Pela nossa casa, pela nossa rua. Quantos encontros a gente precisa se tornar responsável pela nossa igreja? Eu quero que você levante a sua mão e diga assim para os pastores aqui. Levanta a sua mão e fala assim: pastores, conta comigo, porque eu sou responsável pela vida de vocês. Você crê nisso, irmãos? Nem olhar para os pastores e falar assim: pastor, está cuidando, está orando por mim? O que é mais fácil, irmão? A igreja inteira orar pelos pastores para poder trabalhar melhor? Ou o pastor tem que orar por todo mundo, irmão? Não dá conta nunca, essa conta não fecha nunca. Às vezes a gente erra também. Às vezes o pastor erra também, porque a gente treina tanta coisa, mas a gente não ensina que a pessoa agora é filho maduro para falar: não, agora conta comigo. Se essa conversa, irmãos, que a gente está tendo aqui é uma conversa assim: meu Deus do céu, eu quero saber de bênção. Não estou com tempo para isso, não. Tem que estudar, tem que trabalhar. Onde você estiver, você é responsável. Na sua faculdade, na sua escola, no seu bairro, onde você estiver, você é responsável por ela. Você é tão responsável. Se você encontra com uma prostituta na rua, ela quer vender o corpo dela para você, fala assim: minha filha, você precisa se transformar naquilo que Deus sonhou para a tua vida. Você não vai conseguir me fisgar, porque na verdade eu sou responsável por você. Eu quero ganhar a sua vida para Jesus. A responsabilidade faz a gente olhar para todo mundo e dizer: Deus salva. Até aquele funcionário mais chato, aquela pessoa que você trabalha que é difícil, você fala: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Deus vai dizer: você é responsável por ela. Faça o que cabe você fazer. Se debater não vale, se conversar não vale, pelo menos ore por essa vida, porque você é responsável por ela. Se essa conversa que eu estou tendo aqui de responsabilidade gera fardo, você está lá em Levítico ainda. Porque Levítico é regra, é obrigatório, é peso, é escravo. Mas se você está entendendo isso como algo libertador, fazendo de você uma nova criatura, um ser com a mente aberta, você está na graça de Deus. Porque a graça não traz peso, graça traz vida e prazer de espalhar o maior bem que recebemos, que é a nova vida em Cristo Jesus. Que Deus nos encontre como pessoas responsáveis. Que Deus nos encontre com pessoas que falam assim: pastor, conta comigo. Conta comigo. Meu tempo está restrito por causa disso, daquilo, mas olha, como é que eu posso ser responsável? Como é que eu posso ajudar para que essa chama jamais se apague? Porque não adianta nada, irmãos.
cultivar uma chama no meu mundinho, na minha vidinha, se eu não consigo ajudar a igreja, se eu não consigo ajudar o povo na qual eu faço parte? Que agora eu sou família. Juntos, irmãos, juntos e responsáveis. Convido você a ficar de pé nesse instante. Convido você a colocar a mão no seu coração. Convido você, pode fazer isso aqui, pastores? Dá a mão à pessoa que está ao teu lado e fala assim: eu sou responsável. Vai. Olha a minha cara de responsável. Se tem um responsável aí, pega na mão dele e fala: hoje você sai daqui diferente. Hoje, fala de novo, hoje você sai daqui diferente. Fecha os bancos aí, ó. Os responsáveis deem as mãos. E quando a gente tem o maior exemplo daquele que assumiu responsabilidade por amor, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele assumiu a nossa condição por amor, irmãos. Não tinha nada a ver com isso, mas Ele decidiu te amar. Se você está aqui porque alguém foi responsável por amor, não por obrigação. Se você quer viver um novo tempo na tua vida, se você quer viver um novo tempo na sua vida espiritual, seja responsável por amor. E não tem como amar se não estiver junto. Então levanta a mão do teu irmão e fala assim com ele: tamo junto, tamo junto. Aleluia. Sua graça, Jesus, me alcançou com amor infinito. Jesus me perdoou. O teu sangue, Jesus me justificou, me justificou. E com teu Espírito, Jesus me santificou. Na tua palavra, Senhor, palavra me fico, noite e dia medito, para ser igual a ti. A cada dia me entrego, pois tudo que mais quero é ser igual a ti. Na tua palavra, Senhor, na tua palavra me firmo, noite e dia medito, para ser igual a ti. A cada dia me entrego, pois tudo que mais quero é ser igual a ti. Sua graça, Jesus me alcançou, com amor infinito, me perdoou, com amor infinito. Jesus me perdoou.
agora. E com teu Espírito, bem forte, vamos declarar: Jesus me santificou, me santificou. Na tua palavra, Senhor, na tua palavra me firmou. Noite e dia medi pra ser igual a ti. A cada dia me entrego, pois tudo que mais quer é ser igual a ti. Na tua palavra, Senhor, na tua palavra me firmo. Noite e dia medito pra ser igual a cada dia. A cada dia me entrego, pois tudo que mais quer é ser igual, igreja. Aleluia! Bem forte, declare: eu quero ser igual a ti, Jesus, Jesus. Eu quero ser igual a ti. Eu quero ser, Senhor. Eu quero ser igual a ti, Jesus, Jesus. Eu quero ser igual a ti. Aleluia! Na tua palavra me firmo, noite e dia, pra ser igual a ti. Todo dia, todo instante, a cada dia me entrego. A cada dia me entrego, pois tudo que eu mais quero é sim, Jesus, é ser igual. Levanta a mão do teu irmão e diga: eu quero ser Jesus, Jesus. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser igual a ti, Jesus, Jesus. Eu quero ser igual a ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Abre os seus braços aí agora. Abre os seus braços. No jeito de falar, eu quero ser igual a ti. No meu jeito de andar, na maneira de olhar, eu quero ser igual a ti. Na maneira de agir, na forma de servir, eu quero ser igual a ti. Sim, Jesus, sim, Senhor. No jeito de amar, até na forma de abraçar, eu quero ser igual a ti. Oh, eu quero ser responsável. Eu quero ser, Senhor, igual a ti. Convido você a abrir os seus braços e você abraçar a pessoa com carinho que está perto de você, com todo respeito, sem nada a não ser responsabilidade pela vida dela. E comece a orar enquanto os instrumentos tocam. Ore, ore, ore pelo teu irmão, ore pela tua irmã. Você é responsável. Ore, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Eu quero ser, Senhor, eu quero ser, Senhor, eu quero ser, Senhor, eu quero ser. Oh, receba renovo do seu Deus, do seu Pai. Oh, aleluia.
Jesus. Se tem jovem aqui, Deus, lutando e pelejando contra o pecado, hoje ele vai tomar posse da unção e vai sair daqui não só vencendo a tentação, mas sendo sacerdote para aquele que está perdido. Sacerdote para aquele que está perdido. Você pode levantar sua mão na direção do bairro onde você mora. Você pode levantar sua mão na direção dessa cidade e começar a orar para aqueles que estão perdidos. Essa chama que não pode apagar, igreja. Essa chama que não pode apagar, igreja. Essa chama que não pode apagar. Chama do sacerdote. Chama do sacerdote que intercede para quem está perdido. Ore pela cidade, igreja. Ore por perdido. Ore, clame, ore. Faça como Jesus. Assuma a responsabilidade por amor e cresça. Jesus deu nome acima de todo nome, porque Ele decidiu amar, decidiu ser responsável pelo mundo em pecado e mudou a história da nossa vida. Eu quero ser igual a Ti, Jesus, Jesus. Eu quero ser igual a Ti. Todo dia eu quero ser igual a Ti. Ser igual a Ti. Eu quero ser igual a Ti. Jesus, Jesus. Eu quero ser igual a Ti. Você pode dar glória a Deus nesse lugar, igreja? Estamos juntos, amém, irmãos? Repita comigo, estamos juntos, juntos e responsáveis. Fala para o irmão que está ao teu lado. Vamos cumprir o nosso papel de sacerdotes e sacerdotisas e vamos salvar essa cidade. E diga para ele assim: essa chama não pode apagar. Diga para ele forte: essa chama. Diga para ele: varão, varoa, essa chama não pode apagar. Você pode dar glória a Deus, aleluia.